O bloco de leilão gemeu sobre os pés trêmulos de Marta, enquanto mãos ásperas a empurravam para dentro do salão esfumaçado. Gargalhadas embebidas em cachaça ecoavam nas paredes de madeira, enquanto dedos calejados apontavam para ela como se fosse gado. A voz do leiloeiro trovejava sobre o caos, listando seus fracassos como crimes contra a natureza. Estéril como a areia do sertão, senhores, mas cozinha bem e limpa direitinho. Os olhos de Marta encontraram o chão, sua aliança de casamento captando a luz da lamparina uma última vez antes que a arrancassem também. O lance inicial foi baixo, vozes cruéis barganhando seu valor como se fosse uma égua imprestável. Então, as portas do salão se abriram com um estrondo que silenciou todos os bêbados e jogadores do recinto. Esporas de bota tilintaram contra as tábuas do assoalho em passos firmes e deliberados. Uma sombra caiu sobre o umbral e Marta ousou levantar os olhos em direção à figura ali parada. Como se a própria morte tivesse vindo buscá-la. Mas o que aconteceu em seguida calaria toda a caatinga. 3 dias antes, Marta estava estendendo roupa no varal atrás da pensão quando Dona Cotinha lhe deu a notícia que destruiria seu mundo. As dívidas do marido haviam consumido tudo, até mesmo o quarto modesto que ela chamara de lar por 6 longos anos de casamento. A prefeitura diz que você tem até sexta para quitar tudo, ou eles vão leiloar você para cobrir o que está devendo, disse a senhora mais velha, evitando os olhos de Marta. Não é certo, mas essa é a lei para viúvas sem parentes e sem filhos que falem por elas. As mãos de Marta paralisaram sobre os lençóis molhados, seus nós dos dedos brancos contra o barbante. Ela sabia que esse dia poderia chegar desde que Dr. Osvaldo havia dado seu veredito anos atrás, as palavras cortando mais fundo que qualquer faca. Algumas mulheres simplesmente não foram feitas para ter filhos, Dona Marta. Não há nada que possa ser feito a respeito. Agora, aquelas palavras soavam como uma sentença de morte ecoando em seus ouvidos. Ela passou seus dias restantes caminhando pelas ruas poeirentas de Poço Fundo, observando famílias que ela nunca teria, preparando-se para um destino pior que a própria morte. A pensão tinha sido seu santuário, mas até mesmo os santuários desmoronam quando os urubus vêm rondando. Na manhã do leilão, Marta se viu ajoelhada junto ao túmulo do marido, passando os dedos sobre a cruz de madeira tosca que ela mesma havia talhado. Me perdoe, Tomé, ela sussurrou para o vento do agreste. Me perdoe por não poder lhe dar filhos para carregar seu nome, ou filhas para cuidar do seu túmulo quando eu me for. Um bem-te-vi havia pousado sobre a cruz, seu peito amarelo brilhando contra o céu cinzento da manhã. E por um momento ela imaginou que era o próprio Tomé tentando confortá-la uma última vez. Mas até mesmo os pássaros eventualmente voam para longe, deixando apenas silêncio e arrependimento para trás. Ela caminhou até a cidade de cabeça erguida, determinada a enfrentar sua humilhação com a dignidade que lhe restava. O salão estava lotado de homens que viam sua desgraça como uma oportunidade, seus olhos famintos e calculistas enquanto mediam seu valor em tostões e trabalho. O delegado Bezerra havia lido os avisos legais com uma indiferença praticada, sua voz cortando seus últimos pedaços de esperança como uma lâmina enferrujada. Por ordem do juízo de direito da comarca, Marta Coleman será leiloada ao maior lance para satisfazer as dívidas pendentes de R$ 47,32. O número parecia impossivelmente pequeno para uma vida humana, mas dívida era dívida em um mundo onde mulheres como ela não tinham voz e menos direitos ainda. O lance inicial tinha sido de R$ 5,00, cada aumento soando como mais um prego em seu caixão. Juca Bala, do curral, havia oferecido 12, sorrindo como se já tivesse quebrado seu espírito. Seu Zé do armazém havia contra-atacado com 15, seu sorriso manchado de fumo fazendo seu estômago embrulhar de repulsa. O próprio dono do salão havia entrado com 18, já calculando quantos pisos ela poderia esfregar e quantas camas ela poderia fazer. Marta havia fechado os olhos, tentando desaparecer em si mesma, quando as botas do estranho ecoaram por aquelas tábuas. Ela já tinha ouvido histórias de homens como ele, forasteiros que apareciam do nada e sumiam como fumaça, deixando apenas lendas e sepulturas em seu rastro.
Mas aquilo não era uma lenda parada naquela porta. Aquilo era carne e osso e algo muito mais perigoso do que ambos. Seu casaco era longo e escuro, seu chapéu puxado para baixo o suficiente para sombrear suas feições, mas ela podia sentir o peso de seu olhar pairando sobre o recinto como uma tempestade prestes a desabar. "Qual o lance atual?" ele perguntou, sua voz carregando o tipo de autoridade silenciosa que fazia homens feitos darem um passo para o lado sem pensar duas vezes. R$18 pela viúva estéril, o leiloeiro anunciou, sua confiança já vacilando sobre o olhar do estranho. O recém-chegado enfiou a mão no casaco com movimentos tão suaves que pareciam ensaiados, puxando uma sacola de couro que tilintava com a promessa de dinheiro de verdade. R$50, ele disse simplesmente, e o salão ficou silencioso o suficiente para ouvir batimentos cardíacos. Os olhos de Marta se abriram em descrença, sua respiração presa na garganta como se ela estivesse se afogando e de repente encontrasse ar. R$50 era mais do que a maioria das famílias via em um ano, mais do que seu marido jamais havia segurado de uma vez. Os outros licitantes recuaram, de repente lembrando que tinham outros lugares para ir, outros negócios para tratar. "Vendida para o Cavalheiro de Preto", o leiloeiro gaguejou, seu martelo caindo como o veredito final de um juiz. O estranho deu um passo à frente, suas esporas cantando contra as tábuas do assoalho enquanto ele se aproximava do bloco de leilão, onde Marta estava parada, congelada, entre o terror e a esperança. Mas sua bondade logo convocaria algo muito maior que gratidão. "Tem um nome, senhora?" ele perguntou enquanto a ajudava a descer do bloco, seu toque gentil, apesar dos calos que falavam de vida dura e escolhas mais duras ainda. "Martha Coleman", ela conseguiu dizer, sua voz mal acima de um sussurro. "E o senhor é?" Ele inclinou o chapéu levemente, revelando olhos cinza-aço que tinham visto demais e perdoado muito pouco. "Samuel Cruz", ele disse, "e eu acho bom a gente se apressar antes que o povo comece a fazer perguntas que a gente não está preparado para responder." Ele a conduziu em direção à porta, sua mão firme em seu cotovelo, mas ela podia sentir o peso de cada olhar seguindo-os para a rua. A notícia se espalharia rapidamente em uma cidade como Poço Fundo, histórias crescendo a cada repetição até que a verdade se tornasse lenda e a lenda se tornasse mito. Samuel havia preparado quartos no hotel, quartos decentes com trancas e respeito, nada parecido com o que ela temia quando o leilão começou. "Você não me deve nada além de honestidade", ele disse, enquanto subiam as escadas. "E talvez um dia você possa me dizer por que o valor de uma mulher é medido por coisas além da escolha dela." Naquela noite, Marta se viu sentada em frente a Samuel na sala de jantar do hotel, tentando entender por que um estranho gastaria R$50 em uma mulher que ele nunca tinha visto. "O senhor podia ter comprado um bom cavalo com esse dinheiro", ela disse, ainda incapaz de acreditar que suas circunstâncias haviam mudado tão drasticamente. Samuel sorriu então, a expressão transformando suas feições castigadas pelo tempo em algo quase infantil. "Cavalos não cozinham tão bem quanto Dona Cotinha diz que a senhora cozinha", ele respondeu. Mas Marta podia ver correntes mais profundas por trás de seu humor. "A verdade é que eu estou observando essa cidade há 3 dias, ouvindo como as pessoas falam da senhora como se fosse mercadoria danificada porque a senhora não dá cria." Ele se recostou na cadeira, seus olhos cinzentos segurando os dela com uma intensidade surpreendente. Minha falecida esposa também não podia ter filhos, e ela valia mais do que todas as mulheres férteis em 3 estados juntos. A dor em sua voz era crua e honesta, do tipo que vem de perder algo insubstituível. Marta sentiu lágrimas ameaçando então, não de tristeza, mas do reconhecimento chocante de que alguém entendia seu tipo particular de quebra. Mas a conversa tranquila deles foi interrompida pelo trovão de cavalos se aproximando, o som ecoando nos prédios como tambores de guerra distantes. A mão de Samuel se moveu instintivamente em direção à sua arma enquanto vozes ecoavam pelo ar da noite, rudes e exigentes. "Aquele é o delegado Bezerra", Marta sussurrou, reconhecendo a autoridade nos comandos gritados. "E ele não parece nada satisfeito com alguma coisa."
Pela janela da sala de jantar, eles podiam ver tochas balançando na escuridão, homens a cavalo cercando o hotel como urubus circulando uma presa ferida. Samuel se levantou lentamente, seus movimentos fluidos e prontos, enquanto o coração de Marta começava a martelar contra suas costelas. Parece que seu leilão atraiu mais atenção do que tínhamos previsto, ele disse calmamente. O dono do hotel apareceu na porta, seu rosto pálido de preocupação e algo que parecia medo. Senhor Cruz, tem uns homens lá fora querendo falar com o senhor sobre a mulher. Dizem que houve umas irregularidades no processo do leilão. A risada de Samuel foi seca como o vento do deserto e 2 vezes mais perigosa. Irregularidades, ele repetiu, saboreando a palavra como se fosse veneno. Mas sua bondade logo convocaria algo muito maior que gratidão. O delegado Bezerra entrou na sala de jantar como se fosse o dono do lugar, seu distintivo captando a luz da lamparina e sua mão repousando no cabo de sua arma com uma facilidade praticada. Atrás dele vinham Juca Bala, seu Zé do armazém e outros 3 homens que Marta reconheceu como fazendeiros e empresários locais. Boa noite, forasteiro, o delegado disse, seu tom carregando todo o calor do aviso de uma cascavel. Meu nome é Bezerra e eu temo que tenha havido alguma confusão sobre os procedimentos de hoje. Samuel permaneceu sentado, sua postura relaxada, mas seus olhos alertas como os de um gato de caça. Não consigo imaginar que tipo de confusão R$50 em moeda de ouro possa causar, ele respondeu calmamente. O dinheiro é verdadeiro, o lance foi aceito e a transação está completa. Juca Bala deu um passo à frente, seu rosto corado de cachaça e orgulho ferido. Essa mulher foi prometida a mim há semanas, ele rosnou. Tinha um entendimento com a prefeitura sobre quitar as dívidas do marido dela através de casamento e trabalho. O delegado assentiu gravemente, como se a reivindicação de Juca carregasse o peso da lei por trás dela. Isso mesmo, senhor Cruz. Havia acordos prévios feitos, acordos legais, que têm precedência sobre qualquer transação em dinheiro. Marta sentiu o peso familiar da impotência pairando sobre seus ombros como um manto pesado. Mas a voz de Samuel cortou seu desespero como a luz do sol através de nuvens de tempestade. Me parece que um leilão legal anula apertos de mão nos bastidores e acordos de cavalheiros, ele disse, levantando-se de sua cadeira com uma graça fluida. A menos que o senhor esteja sugerindo que o processo de leilão da prefeitura não vale o papel em que é impresso. O rosto do delegado escureceu com o desafio, sua autoridade questionada na frente de homens que dependiam de sua proteção. Estou sugerindo que o senhor talvez queira reconsiderar sua posição, forasteiro. Esta é uma comunidade unida, e forasteiros às vezes acham que sua recepção se torna fria muito rápido. A ameaça pairou no ar entre eles como fumaça de um cano de arma, pesada e acre com a promessa de violência. Samuel sorriu então, mas era o tipo de expressão que fazia homens espertos darem um passo para trás e homens estúpidos buscarem suas armas. Agradeço o aviso amigável, delegado, mas eu acho que vou manter minha compra legal do mesmo jeito. Se você está se perguntando se um homem pode lutar contra a corrupção de uma cidade inteira, fique ligado, porque a resposta pode te surpreender. Tem uma coisa que o senhor deveria saber sobre a dona Marta aqui, seu Zé do armazém disse, sua voz oleosa com falsa preocupação. A mulher tem uma macumba, não consegue ter filhos nem por decreto. Não é natural um homem pagar uma boa grana por mercadoria danificada. Marta estremeceu com as palavras. Cada um a uma ferida familiar reaberta, mas a resposta de Samuel surpreendeu todos no recinto. Me parece que a única coisa danificada nesta conversa é a sua educação, seu Zé, ele disse calmamente. O valor da dona Marta não é medido por coisas além do controle dela, e qualquer homem que pense o contrário não é muito homem, não. A repreensão atingiu seu Zé como um golpe físico, seu rosto corando de vergonha e raiva. A mão de Juca Bala se moveu mais perto de sua arma, o gesto não passando despercebido por ninguém presente. O senhor fala muito para um forasteiro, ele rosnou, mas conversa não significa muita coisa quando se está em desvantagem de 6-1.
Os olhos de Samuel varreram o recinto, catalogando ameaças e calculando probabilidades com a facilidade de uma longa experiência. Números não significam muita coisa, quando a maioria deles são covardes se escondendo atrás de distintivos e falsa autoridade. Ele respondeu. A tensão esticou como um fio prestes a se romper quando Marta encontrou sua voz pela primeira vez desde que entrou na sala de jantar. Por quê? Ela perguntou a Samuel, sua pergunta cortando a postura masculina como uma faca. Por que gastar seu dinheiro em uma mulher estéril que o Senhor nem conhece? O recinto ficou em silêncio, cada homem presente de repente interessado em sua resposta tanto quanto na de Samuel. Ele se virou para encará-la totalmente, seus olhos cinzentos gentis apesar da violência crepitando ao redor deles como raios antes de uma tempestade. Porque minha Sara costumava dizer que bondade não é sobre o que você recebe de volta, é sobre o que você escolhe dar adiante. Ele disse simplesmente. E porque nenhum ser humano deveria ser vendido como gado, não importa quais dívidas precisem ser quitadas ou quais acordos sejam feitos nos bastidores. Suas palavras atingiram os homens reunidos como acusações, cada uma encontrando sua marca em consciências que eles pensavam estarem enterradas fundo demais para importar. Além disso, Samuel acrescentou, sua voz carregando apenas uma pitada de aço sobre a gentileza. Me parece que uma mulher que pôde amar um homem o suficiente para permanecer fiel ao seu túmulo merece algo melhor do que ser dividida para quem tiver as intenções mais mesquinhas. A paciência do delegado Bezerra finalmente se rompeu como uma corda esticada demais, sua mão movendo-se para sua arma com uma velocidade praticada. Os outros homens se enrijeceram atrás dele, mãos movendo-se em direção às armas, rostos duros com a certeza de que justiça era o que eles decidissem que era. Marta sentiu o mundo se contraindo ao seu redor, o desespero familiar se fechando como paredes de uma cela encolhendo. Mas Samuel permaneceu calmamente no centro de tudo, aparentemente imperturbável pelas probabilidades empilhadas contra ele como lenha. Delegado, antes que o Senhor faça algo que vai assombrar seus sonhos, talvez o Senhor devesse saber exatamente com quem está lidando aqui, ele disse em tom de conversa. De seu casaco, ele produziu uma pasta de couro que parecia carregar um peso muito além de seu tamanho. O distintivo dentro captou a luz da lamparina como uma estrela, sua superfície polida pela autoridade e apoiada por um poder que se estendia muito além das fronteiras de qualquer comarca. E naquele silêncio, a própria terra pareceu prender a respiração. Agente Federal Samuel Cruz, ele disse calmamente, deixando o distintivo falar por si só na quietude repentina. Estou rastreando uma quadrilha de falsificação em 3 estados e minha investigação me levou direto aqui para Poço Fundo. O esquema de Vale o Demais do canal é uma outra forma de contribuir para o crescimento. O revólver do delegado tremia levemente enquanto as implicações se sedimentavam como pedras em água. Parece que tem corrido um dinheiro curioso por sua cidade ultimamente, delegado Moraes. Um dinheiro que não bate muito com os padrões da Casa da Moeda que conheço. A cara de Juca Moraes ficou branca como leite, sua bravata se esvaindo como orvalho sob o sol de Copacabana. Agora, eu poderia oficializar isso, chamar a Polícia Federal, virar cada pedra desse estado até achar o que estou procurando, continuou Samuel, sua voz carregando a autoridade silenciosa de jurisdição ilimitada. Ou eu poderia focar minha atenção em outro lugar. Talvez decidir que a situação da Dona Cotinha foi só uma feliz coincidência que me trouxe ao lugar certo na hora certa. A ameaça era sutil, mas inconfundível. Embrulhada em veludo, mas apoiada por aço. Pedrinho do armazém já estava se esgueirando para a porta, de repente lembrando de um negócio urgente em outro lugar. Isso não muda nada sobre os acertos anteriores, disse Juca Moraes. Mas sua voz carecia de convicção agora, o medo substituindo a raiva em seus olhos avermelhados. Samuel sorriu de novo, dessa vez com um calor genuíno que de alguma forma o fazia parecer ainda mais perigoso. Na verdade, Juca, muda tudo, ele disse. Veja bem, Dona Cotinha aqui está agora sob proteção federal como testemunha-chave na minha investigação.
Qualquer um que ameace o bem-estar dela estará interferindo com um agente federal no cumprimento de suas funções. Marta encarou Samuel em espanto, finalmente entendendo que seu resgate tinha sido muito mais complicado do que simples bondade. Claro, o depoimento dela não é necessário se minha investigação me levar para outro lugar, Samuel acrescentou significativamente. É incrível como testemunhas às vezes se tornam desnecessárias quando a cooperação local melhora drasticamente. O delegado Moraes guardou sua arma com mãos trêmulas, sua autoridade desmoronando como castelo de areia na maré alta. Nós não sabíamos que o senhor era um agente federal, comissário Cruz. Sem querer desrespeitar, a mentira era transparente, mas Samuel a aceitou com a graça de alguém que entendia que às vezes a dignidade importava mais que a verdade. Sem problemas, delegado, respondeu Samuel, apenas fazendo o meu trabalho, protegendo cidadãos e investigando crimes federais. A situação da dona Cotinha simplesmente coincidiu com minhas obrigações aqui. Ele se virou para Marta então, sua expressão suavizando com algo que se parecia notavelmente com afeição. Minha senhora, espero que considere aceitar minha proteção até que essa investigação termine. Pode ser perigoso para uma testemunha estar andando por aí desprotegida. Marta assentiu, não confiando que sua voz permaneceria firme, mas seus olhos falavam volumes sobre gratidão e uma esperança nascendo. Os homens reunidos começaram a sair da sala de jantar como cachorros espancados, seu grande confronto reduzido a murmúrios envergonhados e olhares desviados. Juca Moraes parou na porta, seu rosto contorcido com raiva frustrada. "Isso não acabou, comissário", ele disse, tentando resgatar algum pedaço de desafio dos destroços de seus planos. A resposta de Samuel foi suave, mas carregava o peso de absoluta certeza. "Sim, Juca. Acabou sim." A simples declaração pareceu ecoar na sala de repente vazia, definitiva como a tampa de um caixão fechando ou o martelo de um juiz caindo. Enquanto o último dos homens desaparecia na noite, Marta finalmente se permitiu respirar fundo pela primeira vez em dias. "O senhor é mesmo um comissário federal?" ela perguntou, ainda lutando para processar as revelações da noite. Samuel assentiu, guardando seu distintivo com a facilidade de um hábito antigo. "Faz 8 anos que visto essa estrela, desde que minha Sara se foi", ele disse baixinho. Parecia o tipo de trabalho que ela aprovaria, ajudando gente que não pode se ajudar. Marta sentiu lágrimas ameaçando de novo, mas essas eram diferentes da tristeza desesperada que a tinha sustentado nos últimos dias. "A investigação da falsificação?" ela começou, então parou, o entendimento surgindo em seus olhos. O sorriso de Samuel era gentil, mas tingido de tristeza. "Não existe quadrilha de falsificação, Marta. Apenas um comissário solitário que ouviu falar de um leilão que revirou seu estômago e decidiu fazer alguma coisa a respeito." A admissão pairou entre eles como uma ponte sobre um abismo impossível, honesta e vulnerável e completamente inesperada. "O senhor gastou R$ 50 e arriscou uma briga com 6 homens só para salvar uma estranha?" Marta sussurrou, ainda incapaz de entender completamente a magnitude de seu gesto. Samuel se moveu para a janela, olhando para a rua silenciosa onde momentos antes estava a arquitetura de sua destruição. "Minha Sara sempre dizia que a medida de um homem não está no que ele tira do mundo, mas no que ele dá a ele", ele disse suavemente. "Achei que devia à memória dela pelo menos uma boa ação que não viesse com um distintivo anexado." Marta se juntou a ele na janela, seu reflexo fantasmagórico no vidro, mas pela primeira vez em anos, ela não desviou o olhar de sua própria imagem. "O que acontece agora?" ela perguntou, a questão abrangendo muito mais do que apenas suas circunstâncias imediatas. Samuel ficou quieto por um longo momento, considerando palavras que mudariam ambos os seus futuros. "Agora você escolhe, Marta Cotinha. Você está livre, verdadeiramente livre, talvez pela primeira vez na sua vida adulta. Você pode ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, ser quem você quiser ser." O peso da liberdade absoluta era quase esmagador depois de anos sendo definida por seus fracassos e limitações.
Eu nem sei para onde eu iria, ela admitiu, sua voz pequena na vastidão da possibilidade. Samuel se virou da janela, seus olhos cinzentos segurando os dela com calor constante. Sara e eu tínhamos um rancho lá no interior de Goiás. Terra boa com a casa que tá vazia tempo demais. Podia usar alguém para cuidar dela direito. Alguém que entenda que o valor de um lar não é medido no número de filhos que correm pelos seus cômodos. A oferta era cuidadosamente neutra, um presente sem amarras. Mas Marta podia ouvir a solidão por trás de suas palavras. O Senhor confiaria a mim sua casa? Ela perguntou, surpresa com a ideia de que alguém teria tanta fé em suas capacidades. Confiar em você? Samuel riu, o som quente e genuíno. Marta, você sobreviveu anos sendo dita que não era boa o suficiente. Permaneceu fiel à memória de um homem mesmo quando isso te custou tudo. E enfrentou aquele leilão com mais dignidade do que aqueles homens mostraram em suas próprias casas. Eu confiaria a você muito mais do que apenas uma casa e algum gado. Marta sentiu algo se movendo dentro de seu peito. Um afrouxamento de laços que ela carregava por tanto tempo que tinha esquecido que eram correntes. Eu gostaria disso, ela disse simplesmente. Eu gostaria muito disso. O sorriso de Samuel era brilhante o suficiente para iluminar toda a sala, esperança e possibilidade fluindo entre eles como água em um deserto. Então está resolvido, ele disse. Assim que eu terminar meus negócios aqui em Águas Claras, nós vamos para o norte, para Goiás. Você pode começar de novo, construir o tipo de vida que quiser. Marta assentiu, mas algo em sua voz a fez estudar suas feições castigadas pelo tempo com mais cuidado. Que negócios? Ela perguntou, sentindo correntes subterrâneas que ela não conseguia identificar completamente. A expressão de Samuel ficou séria de novo, o homem da lei se reafirmando sobre o gentil estranho. Bem, parece que realmente pode haver algumas irregularidades em como esse estado tem conduzido seus leilões, ele disse pensativamente. Pode ser necessário investigar se outras mulheres foram vendidas para quitar dívidas que não eram legalmente delas para suportar. As implicações enviaram um arrepio pela espinha de Marta, enquanto ela percebia que sua situação poderia não ter sido única na história recente de Águas Claras. Quantas outras? Ela sussurrou, temendo a resposta, mas precisando saber. A mandíbula de Samuel se apertou com raiva mal controlada. É isso que eu pretendo descobrir, e quando eu descobrir, haverá algumas acusações federais apresentadas que farão o pequeno confronto de hoje à noite parecer um chá dançante. Marta sentiu uma satisfação feroz com a ideia de que a justiça finalmente alcançaria homens que predavam a vulnerabilidade das mulheres. Eu quero ajudar, ela disse firmemente. Se houver outras mulheres que foram machucadas por esse sistema, eu quero ajudar o senhor a pará-lo. Samuel estudou seu rosto, vendo força onde outros tinham visto apenas fracasso. Pode ser perigoso, Marta. Homens como Moraes e Juca não desistem fácil quando seus lucros são ameaçados. O sorriso de Marta era afiado como vidro quebrado, anos de raiva suprimida finalmente encontrando um foco. Comissário Cruz, eu acabei de sobreviver a ser leiloada como gado. Acho que posso lidar com quaisquer perigos que venham com ver a justiça sendo feita. A manhã seguinte trouxe notícias que transformariam sua investigação silenciosa em algo muito mais significativo do que qualquer um dos dois tinha imaginado. Seu Osvaldo, dono do hotel, bateu na porta de Marta com informações que fizeram seu sangue gelar. Mais 3 mulheres foram vendidas nos últimos 6 meses, ele sussurrou, olhando nervosamente pelo corredor. 2 viúvas e uma menina cuja família não podia pagar seus impostos. Todas elas disseram que suas dívidas seriam perdoadas se aceitassem acordos privados com homens locais. Marta se sentiu enjoada com o escopo da corrupção, mas a reação de Samuel foi fúria profissionalmente controlada. Onde estão essas mulheres agora? Ele perguntou calmamente, já alcançando seu distintivo e autoridade. O rosto de Osvaldo estava sombrio, com conhecimento que ele tinha carregado tempo demais em silêncio. Uma está trabalhando no rancho de Juca Moraes. Não tem permissão para entrar na cidade sem permissão. Outra está trancada na loja do Pedrinho, dormindo no depósito como uma prisioneira. A terceira, ele pausou, lutando com palavras que não viriam fácil.
A terceira não sobreviveu ao primeiro inverno com o homem que a comprou. A tuberculose a levou, mas o povo diz que ela desistiu de lutar contra ela. As mãos de Samuel se fecharam em punhos, seu treinamento de comissário guerreando com sua necessidade humana por justiça imediata. Isso é assassinato, ele disse secamente. Talvez não com uma arma, mas assassinato do mesmo jeito. Marta colocou sua mão no braço dele, sentindo a tensão enrolada ali como uma mola pronta para estourar. Nós salvamos as que podemos salvar primeiro, ela disse calmamente. Então, nós garantimos que nunca mais aconteça. Sua sabedoria prática cortou sua raiva, focando-a em algo mais útil do que fúria. Samuel assentiu lentamente, sua respiração voltando ao normal, enquanto seus instintos profissionais reafirmavam o controle. Você está certa. Nós coletamos evidências, documentamos tudo, construímos um caso que se sustentará no Tribunal Federal. Ele se virou para Osvaldo, sua voz carregando absoluta autoridade. Eu vou precisar de nomes, datas, quantias pagas e locais onde essas mulheres estão sendo mantidas. Isso agora é uma investigação federal oficial sobre tráfico humano através de fronteiras territoriais. O escopo de sua missão se expandiu dramaticamente à medida que mais informações surgiam ao longo do dia. Marta acompanhou Samuel enquanto ele entrevistava lojistas, hóspedes de hotéis e qualquer um disposto a falar sobre as mudanças recentes de Águas Claras. O quadro que emergiu era condenatório em sua crueldade sistemática. O delegado Moraes tem pegado uma porcentagem de cada leilão, revelou o barbeiro, sua voz mal acima de um sussurro. Recebe uma porcentagem dos compradores, mais o que ele consegue desviar dos bens antes que as dívidas sejam calculadas. Um comerciante viajante confirmou que leilões similares estavam acontecendo em 3 outros municípios, todos coordenados através de uma rede de oficiais corruptos e compradores predatórios. É maior do que só uma cidade, Samuel disse a Marta enquanto eles revisavam suas anotações naquela noite. Isso é crime organizado operando sob a cobertura de processos legais. Marta se sentiu sobrecarregada pela magnitude do que eles tinham descoberto, mas também sombriamente satisfeita que seu sofrimento não tinha sido sem sentido, se levasse a impedir que outros experimentassem o mesmo destino. O confronto veio mais cedo do que o esperado, quando Juca Moraes apareceu no hotel na manhã seguinte. Seu rosto contorcido com raiva desesperada e algo que se parecia com medo. "Vocês estão destruindo tudo!" Ele rosnou para Samuel, sua mão pairando perto de sua arma, mas não a tocando completamente. Anos de trabalho, anos de construção de algo lucrativo, e vocês estão derrubando tudo por causa de uma mulher estéril que não vale o esforço. Samuel se levantou lentamente, seus movimentos deliberados e ameaçadores, apesar de sua aparente casualidade. A única coisa que eu estou destruindo, Juca, é uma empresa criminosa que tem se escondido por trás de papelada legal e respeitabilidade da comunidade. Marta se colocou ao lado de Samuel, não mais a mulher assustada do bloco de leilão. E eu não sou a única mulher que foi machucada por seu sistema lucrativo, ela acrescentou firmemente. Os olhos de Juca se moveram rapidamente entre eles, calculando as chances e as achando insuficientes. Isso não acabou, ele repetiu seu refrão familiar, mas dessa vez soou mais como uma prece do que uma ameaça. Na verdade, Juca, está mais acabado do que você imagina, Samuel respondeu calmamente. Ele tirou um telegrama do bolso, o selo oficial visível mesmo à distância. Agentes federais estão a caminho de Goiânia, devem estar aqui até quinta-feira. Parece que meu relatório preliminar levantou algumas sobrancelhas em lugares importantes. O rosto de Juca ficou branco como neve fresca, o sangue escorrendo como água de um balde furado. Você não pode provar nada, ele sussurrou, mas sua voz não carregava convicção. Marta sorriu, se sentindo poderosa pela primeira vez em sua vida adulta. Nós não temos que provar nada, Juca. Você e seus amigos já confessaram tudo quando pensaram que estavam intimidando uma mulher indefesa e seu protetor.
A verdade de suas palavras atingiu Juca como golpes físicos, seus ombros caindo enquanto o peso das consequências finalmente se acomodava ao seu redor. "O que vocês querem?" Ele perguntou finalmente. A derrota é evidente em cada linha de sua postura. Samuel trocou um olhar com Marta, comunicação silenciosa fluindo entre eles como água encontrando seu nível. "Nós queremos que as outras mulheres sejam libertadas imediatamente", Marta disse, sua voz carregando autoridade que ela nunca soube que possuía. "Nós queremos restituição total às suas famílias, e nós queremos sua cooperação em identificar todos os envolvidos nessa rede." Juca assentiu lentamente, preso entre a justiça federal e as consequências locais. "E Juca", Samuel acrescentou calmamente, "nós queremos que você entenda que se algum mal acontecer a alguma dessas mulheres, se elas desaparecerem ou tiverem acidentes ou doenças repentinas, todo o peso da aplicação da lei federal cairá sobre este município como a ira do próprio Deus." As palavras do comissário carregavam absoluta certeza, apoiadas por poder que se estendia além de horizontes e alcançava tribunais onde a corrupção local não tinha influência. O império criminoso de Juca Moraes desmoronou naquele momento, reduzido a cinzas pelo simples ato de um homem escolher a bondade sobre o lucro. A resolução veio rapidamente, uma vez que a autoridade federal se afirmou sobre a corrupção local. Dentro de uma semana, 3 mulheres foram libertadas de suas situações forçadas, suas vendas ilegais anuladas por ordem do Tribunal Federal. Pagamentos de restituição fluíram para famílias que tinham sido enganadas e mandados de prisão foram emitidos para oficiais em 4 municípios. Marta se encontrou no centro de tudo, não mais uma vítima. Eu era apenas uma testemunha-chave, cujo depoimento mandaria vários homens para a prisão federal. Nunca imaginei que meu útero estéril ajudaria a salvar outras mulheres. Ela confidenciou a Samuel enquanto se preparavam para deixar Clearwater rumo ao rancho dele no Colorado, parecendo uma cena da novela Pantanal, só que no Velho Oeste. A resposta de Samuel foi doce, porém firme. "Não foi seu útero que as salvou, Marta. Foi sua coragem, sua recusa em deixar que definissem seu valor por coisas além do seu controle." Marta sentiu lágrimas de gratidão e algo mais profundo, algo que poderia ser o início de um amor por aquele homem que via valor onde outros viam apenas fracasso, como se visse um diamante bruto em meio ao garimpo. A partida deles de Clearwater foi testemunhada por quase toda a cidade, mas o clima era de festa, não de confronto. As mulheres que Marta havia ajudado a libertar foram se despedir, seus rostos radiantes de esperança e possibilidade, como se estivessem saindo de um terreiro de candomblé após receber a bênção. "Obrigada", sussurrou Maria, a jovem que havia sido vendida para cobrir os impostos de sua família, uma dívida daquelas de raspar o tacho. "Obrigada por nos mostrar que valemos mais do que nossas dívidas." Marta abraçou cada mulher, sentindo conexões que transcendiam seus traumas compartilhados, como aquelas amizades que a gente faz no bloco de carnaval e leva para a vida. "Cuidem umas das outras", disse suavemente. "E lembrem-se, seu valor não é medido pelo que os outros dizem que vocês não podem fazer." Samuel a ajudou a subir na carroça, seus pertences seguros atrás deles, junto com os documentos legais que remodelariam a forma como 4 condados tratavam seus cidadãos mais vulneráveis, como se estivessem levando a carta da alforria. Ao saírem da cidade, Marta olhou uma última vez para o salão onde seu leilão havia acontecido, mas não sentiu nenhum remorso ao deixá-lo para trás, como quem se livra de um encosto. O rancho no território do Colorado era tudo o que Samuel havia prometido e mais, uma propriedade extensa, aninhada entre colinas ondulantes e montanhas distantes, parecendo um cenário de filme de faroeste. A casa era maior do que qualquer outra em que Marta já havia vivido, com janelas que capturavam a luz da manhã e cômodos que ecoavam com possibilidade, não com solidão, como um bom samba de roda em dia de sol. "Sara projetou a maior parte disso", disse Samuel enquanto a guiava pelos cômodos. "Sempre disse que uma casa deveria parecer um abraço, quente e acolhedora, e forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade, como um abraço de vó."
Marta podia sentir o amor que havia construído aquele lugar, os sonhos e as esperanças embutidos em cada tábua e pedra. Ela tinha bom gosto, disse Marta suavemente, passando os dedos ao longo de um parapeito de janela que havia sido esculpido com padrões intrincados, parecendo um trabalho de artesão do interior. O sorriso de Samuel era triste, mas pacífico, como o sorriso de quem ouve um bom choro de viola. Ela gostaria de saber que estava sendo cuidada por alguém que entende que uma casa se torna um lar através do amor, não apenas da ocupação. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida adulta de Marta, preenchidos com trabalho que importava e companheirismo que a valorizava por quem ela era, não pelo que não podia produzir. Ela cuidava do rancho com habilidade nascida da necessidade e refinada pelo cuidado genuíno, enquanto Samuel viajava em seu circuito como um oficial federal, sempre retornando com histórias de justiça feita e erros corrigidos, como um bom advogado que defende os injustiçados. O relacionamento deles se aprofundou gradualmente, construído sobre respeito mútuo e valores compartilhados, não sobre paixão ou conveniência, como um casamento de cumplicidade. Parece que formamos uma boa equipe, disse Samuel uma noite enquanto estavam sentados na varanda assistindo ao pôr do sol pintar as montanhas em tons de dourado e carmesim, como um belo entardecer no arpoador. Marta assentiu, a satisfação se instalando ao seu redor como um xale bem usado. Como a gente se sente depois de comer uma feijoada completa? Nunca pensei que encontraria meu lugar neste mundo, admitiu. Sempre senti como se estivesse falhando em ser o que todos esperavam. A mão de Samuel encontrou a dela, calejada, quente e firme, como um bom chimarrão em dia frio. Talvez o problema não fosse com você, Marta. Talvez fosse com as expectativas deles. Enquanto o inverno derretia na primavera, Marta descobriu que estava grávida. Um milagre que desafiava a certeza médica e desafiava tudo o que lhe haviam dito sobre suas limitações, como um gol de placa no último minuto. Dr. Henderson estava errado, ela sussurrou para Samuel, suas mãos pressionadas protetoramente sobre sua barriga crescente, parecendo uma grávida do interior mostrando a barriga. Ele estava errado sobre tudo. A alegria de Samuel foi temperada com preocupação com sua saúde, mas Marta nunca se sentiu mais forte ou mais certa de seu propósito, como se tivesse recebido um passe livre para a felicidade. Sara sempre dizia que milagres acontecem quando paramos de tentar forçá-los e começamos a confiar em algo maior do que nós mesmos, ele disse, segurando-a perto enquanto o filho dele se agitava entre eles, como se estivesse sentindo a alegria dos pais. A gravidez de Marta se tornou um símbolo de esperança em todo o território. Prova de que às vezes os especialistas estão errados e que o valor não pode ser medido por padrões convencionais, como um raio de sol em dia de chuva. O parto foi difícil, mas bem-sucedido, produzindo uma filha saudável com os olhos de Marta e a determinação obstinada de Samuel, como se a natureza tivesse caprichado. Eles a chamaram de esperança, um testemunho do poder de acreditar em possibilidades, apesar das evidências esmagadoras em contrário, como se estivessem dando um presente para o futuro. Olha o que veio de uma mulher que disseram que não valia nada. Marta sussurrou para sua filha, enquanto a amamentava na mesma cadeira onde Sara havia planejado sua casa dos sonhos, como se estivesse passando um legado. Samuel observava os dois com admiração, sua vida completa de maneiras que nunca imaginou possíveis após a morte de Sara, como se tivesse ganhado na loteria. O rancho prosperou sob os cuidados de Marta, tornando-se um refúgio para mulheres que precisavam de abrigo temporário enquanto os processos judiciais restauravam seus direitos e dignidade, como uma casa de acolhimento. Parece apropriado, observou Samuel, que uma mulher que sobreviveu a um leilão deva fornecer santuário para outras que enfrentam circunstâncias semelhantes. Anos se passaram e a história de Marta se tornou lenda em todo o território do Colorado e além, inspirando mudanças nas leis que permitiam que as mulheres fossem tratadas como propriedade, como uma heroína de cordel. Ela se correspondia regularmente com as mulheres de Clearwater, compartilhando atualizações e incentivo, mantendo conexões que transcendiam a distância e o tempo, como uma corrente do bem.
Esperança cresceu e se tornou uma criança espirituosa que herdou o senso de justiça de seus pais e sua determinação em proteger aqueles que não podiam se proteger, como um bom líder comunitário. Ela vai mudar o mundo, disse Marta a Samuel enquanto observavam sua filha defender uma criança menor de valentões no parquinho, como uma pequena heroína. O sorriso de Samuel era orgulhoso e conhecedor, como o sorriso de um pai realizado. Ela já mudou, só por ter nascido de pais que sabem que o valor vem de dentro, não de atender às expectativas de outras pessoas. Martha Coleman Cross viveu para ver as mulheres conquistarem o direito ao voto, a possuir propriedades de forma independente e a serem julgadas por suas habilidades, não por suas funções biológicas, como uma grande feminista. Seu bloco de leilão se tornou uma peça de museu, uma lembrança de tempos mais sombrios e da coragem necessária para mudá-los, como uma relíquia histórica. Ela morreu pacificamente aos 93 anos, cercada por filhos e netos, cuja existência desafiou previsões médicas e limitações sociais, como uma matriarca abençoada. Sua lápide trazia uma inscrição simples que Samuel havia escolhido anos antes. Ela valia mais do que ouro, mais preciosa do que pérolas e mais rica do que aqueles que tentaram medir seu valor. As palavras se tornaram um grito de guerra para as mulheres em todo o Oeste, uma lembrança de que o valor humano transcende as circunstâncias e que a bondade pode de fato mudar o mundo, como uma mensagem inspiradora. Você teria arriscado tudo para salvar um estranho de um bloco de leilão, mesmo sabendo que a luta poderia te custar tudo, como um verdadeiro herói? A coragem de se opor à injustiça muitas vezes exige que sacrifiquemos nosso próprio conforto e segurança. Mas às vezes um ato de bondade cria ondulações que se espalham por gerações, como um efeito borboleta. A história de Marta prova que nossas maiores derrotas podem se tornar nossas vitórias mais poderosas quando nos recusamos a deixar que outros definam nosso valor, como a fênix que renasce das cinzas. Assine para mais histórias poderosas como esta e clique no vídeo na tela para assistir ao próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca esquecerá. E não se esqueça de deixar seu valeu demais para ajudar o canal a crescer e trazer mais histórias inspiradoras como essa.